O que acontece? Quando você se torna realmente você, você já chegou ao fim do dia sentindo um cansaço que não vinha do trabalho, mas sim do esforço de sustentar uma imagem que não é sua. Aquela ansiedade no fundo do peito, a sensação de que você está atuando na sua própria vida. Se isso soa familiar, saiba que você não está sozinho. E o mais importante, existe um caminho para uma paz que talvez você nem imagine que seja possível. Neste vídeo, a gente vai descobrir o que acontece quando você finalmente larga essa máscara e se permite ser real. 1. O problema. O peso da máscara. Para muita gente, essa desconexão começa cedo. Nós somos seres sociais e desde pequenos aprendemos que ser aceito é uma forma de segurança. A gente busca a aprovação dos pais, dos professores e dos amigos para se sentir amado e parte de algo. O problema não é querer isso, o que é totalmente humano. O problema começa quando essa busca vira uma obsessão, quando o medo de ser rejeitado ou julgado se torna a força que guia todas as nossas escolhas. É aí que a gente começa a construir nossas máscaras. Uma máscara para o trabalho, onde temos que parecer sempre confiantes e que não cometemos erros. Outra para a família que espera um certo comportamento da gente. E mais uma para as redes sociais, esse palco digital onde a pressão por uma vida perfeita é surreal. Cada uma dessas máscaras exige um esforço mental gigantesco para ser mantida. É um trabalho invisível, mas que esgota a alma. Todo esse esforço alimenta aquele crítico interno implacável. Uma voz que bombardeia você com autocrítica, que te joga no ciclo tóxico da comparação e que te paralisa com o medo do que os outros vão pensar. Você se pega repassando cada palavra que disse numa conversa, cada decisão que tomou, se perguntando se foi bom o suficiente, se agradou, se foi aceito. Esse ciclo de vigilância constante não só causa um cansaço emocional absurdo, como também cria uma sensação profunda de que você não sabe mais quem é. A vida começa a parecer um roteiro escrito pelos outros. Você diz sim para um convite quando seu corpo inteiro grita não. Você ri de uma piada que não achou graça, só para se sentir parte do grupo. Você cala uma opinião por medo de desagradar ou de criar conflito. Cada um desses pequenos atos, repetidos dia após dia, vai criando rachaduras por dentro. Você se divide entre a pessoa que o mundo vê e a pessoa que você realmente é, e esse conflito interno cobra um preço altíssimo na forma de ansiedade, angústia e uma sensação constante de que você não se encaixa. Você pode até ter sucesso aos olhos dos outros, um bom emprego, um bom relacionamento, mas por dentro sente um vazio que nada parece preencher. Porque sua identidade se torna frágil, sustentada por aplausos e não por raízes. 2. O agravamento. O custo real da inautenticidade. Mas qual é o verdadeiro custo de viver por trás de uma máscara? É muito mais do que só cansaço e ansiedade. O custo real é a perda gradual da sua própria identidade. Quando você passa anos se moldando para caber nas caixinhas que os outros criaram, a sua essência começa a se apagar. A sua voz interior, aquela que sussurra seus verdadeiros desejos e valores, fica cada vez mais fraca, abafada pelo barulho da opinião dos outros. Pensa nas grandes decisões da sua vida. Essa carreira que você escolheu, foi por paixão ou porque era o que sua família esperava? Esse relacionamento em que você está, ele nutre a sua alma ou apenas preenche um requisito social? Você realmente sonha em casar e ter filhos ou te disseram que você deveria sonhar com isso? Essas perguntas podem ser desconfortáveis, mas são cruciais. Porque quando nossas escolhas não estão alinhadas com nossos valores, o resultado é uma vida que, por mais bonita que pareça por fora, soa oca por dentro. É a sensação de estar desperdiçando tempo, de estar correndo uma maratona que não é sua, em direção a uma linha de chegada que não significa nada para você. O estresse não vem só da pressão de performar, mas de encarar desafios que só fazem sentido na cabeça dos outros. Essa desconexão afeta tudo. Seus relacionamentos acabam ficando superficiais. Afinal, como alguém vai se conectar de verdade com você se você nunca se mostra por inteiro? As pessoas se apaixonam pela sua máscara, não por você. E isso gera uma solidão profunda, mesmo quando você está rodeado de gente. Você teme que se mostrar quem realmente é, com todas as suas falhas e imperfeições, vai ser abandonado. E assim, você continua o ciclo, se escondendo cada vez mais, com medo de que o seu verdadeiro eu não seja digno de amor. No trabalho, a falta de autenticidade sufoca a criatividade. A pesquisadora Brené Brown, que dedicou a vida a estudar a vulnerabilidade, diz que a vulnerabilidade é o berço da inovação, da criatividade e da mudança. Para criar algo novo, é preciso arriscar, expor uma ideia que pode ser criticada.
Se você tem medo de errar, de parecer imperfeito, você nunca vai sair do lugar comum. Você vira um funcionário que só executa ordens, com medo de dar uma opinião ou de admitir que não sabe de algo, e isso limita drasticamente o seu crescimento. Mas talvez o custo mais devastador seja a traição contra você mesmo. Viver para agradar os outros é um ato de autoanulação. Você abandona seus próprios sonhos, ignora suas próprias necessidades e invalida seus próprios sentimentos. É como se olhar no espelho e não reconhecer a pessoa que está ali. Essa perda de si mesmo é a raiz de muito sofrimento psicológico, incluindo níveis mais altos de depressão, estresse crônico e uma sensação esmagadora de que a vida não tem sentido. No fim das contas, o preço de querer agradar a todos é a sua própria felicidade. Você paga com a sua paz, sua energia e, em última instância, com a sua própria vida. 3. A solução. A coragem de ser real. Se você se reconheceu em tudo isso, respira fundo. Reconhecer o peso da máscara é o primeiro e mais poderoso passo para se libertar. A solução não é uma fórmula mágica, mas sim uma decisão consciente e corajosa. A decisão de se colocar em primeiro lugar. De começar a desmontar, peça por peça, essa armadura que você construiu. Esse caminho de volta para si mesmo pode ser dividido em 3 grandes mudanças de mentalidade. A primeira é descobrir o poder do não. A gente costuma pensar que dizer não é egoísmo ou grosseria, mas na verdade é uma das maiores ferramentas de autocuidado que existem. Cada vez que você diz não para algo que não tem a ver com seus valores, que suga sua energia ou que você simplesmente não quer fazer, você está dizendo um sim gigantesco para si mesmo. Dizer não para horas extras que sacrificam sua saúde mental é dizer sim ao seu bem-estar. Dizer não a um relacionamento tóxico é dizer sim à sua paz. Dizer não às expectativas irreais dos outros é dizer sim ao seu próprio caminho. No começo pode dar medo. Você pode sentir culpa ou temer a reação das pessoas. Mas com a prática você vai perceber que as pessoas que realmente importam vão respeitar seus limites. E as que não respeitarem, talvez não merecessem um lugar tão central na sua vida. A segunda grande mudança é redefinir sua fonte de validação. Por muito tempo, talvez sua autoestima tenha vindo de fora. Elogios, curtidas, promoções, a aprovação no olhar do outro. O convite agora é para virar essa chave e trazer essa fonte de energia de fora para dentro. É sobre cultivar a autovalidação. Isso significa aprender a reconhecer e valorizar suas próprias qualidades e conquistas, sem depender do reconhecimento externo. Comece celebrando suas pequenas vitórias. Reconheça sua coragem ao tentar algo novo, mesmo que tenha falhado. Valide seus próprios sentimentos, dizendo a si mesmo: tudo bem me sentir assim. Quando você se torna a sua principal fonte de aprovação, a opinião dos outros perde o poder de definir quem você é. Ela vira só isso, uma opinião, e não um veredito sobre o seu valor. A terceira, e talvez mais libertadora, mudança de mentalidade é abraçar a coragem de ser imperfeito. A gente vive numa cultura que vende a perfeição como um objetivo real. As redes sociais são uma vitrine de vidas editadas, e a pressão para ser impecável em tudo é esmagadora. Mas, como a própria Brené Brown nos ensina, a perfeição é uma miragem. Tentar ser perfeito o tempo todo é uma armadilha que só gera frustração e vergonha. Ser autêntico não significa ser perfeito. Pelo contrário, significa se dar permissão para ser humano. Significa errar, aprender com o erro e recomeçar. Significa sentir medo e, mesmo assim, tentar. Significa ter dias ruins, se sentir vulnerável e não precisar esconder isso. Vulnerabilidade não é fraqueza. É a nossa medida mais precisa de coragem. É nos momentos em que nos permitimos ser vistos como realmente somos, com nossas falhas e cicatrizes, que construímos as conexões mais profundas e verdadeiras. A gente adora ver verdade e vulnerabilidade nos outros, mas morre de medo de mostrar as nossas. A ironia é que os outros também querem ver a sua humanidade, não a sua perfeição. Ser autêntico é parar de lutar contra quem você é e simplesmente ser. 4. A visão. O que realmente acontece? Então, o que acontece quando você começa a dizer não, a se validar e a abraçar sua imperfeição? O que muda no seu dia a dia quando você finalmente se torna você de verdade? A transformação é profunda e acontece em todas as áreas da sua vida. A primeira coisa que se sente é um alívio físico e mental. É como tirar dos ombros uma mochila de pedras que você nem sabia que estava carregando. A energia que antes era gasta para se monitorar, para ensaiar conversas, para se preocupar com o julgamento alheio, de repente é liberada.
E essa energia toda fica disponível para o que realmente importa: seus projetos, seus sonhos, sua criatividade ou simplesmente para estar presente no agora. Você começa a sentir uma clareza mental que antes parecia impossível. Tomar decisões fica mais fácil. Quando você está conectado com seus valores e sua intuição, o caminho certo fica mais óbvio. Você não precisa mais de uma lista de prós e contras baseada no que os outros esperam, porque a resposta vem de dentro, de um lugar de coerência. Sua vida passa a ser guiada pela sua bússola interna, não por um mapa desenhado por outros. A ansiedade e o estresse caem drasticamente. O conflito interno que gerava tanta tensão se dissolve quando existe alinhamento entre quem você é e como você se mostra para o mundo. Você para de lutar contra si mesmo e a vida fica mais leve. Surge uma paz profunda que não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que você tem a força e a integridade para enfrentá-los sendo você mesmo. Sua autoconfiança e sua motivação disparam. Quando você não está o tempo todo questionando seu valor com base em padrões externos, consegue canalizar essa energia para objetivos que genuinamente te inspiram. A felicidade e a satisfação com a vida aumentam, não porque tudo se tornou perfeito, mas porque a sua vida se tornou sua. E talvez a mudança mais bonita de todas aconteça nos seus relacionamentos. Ao se mostrar de forma autêntica e vulnerável, você dá permissão para que os outros façam o mesmo. Seus relacionamentos se tornam mais profundos, mais honestos e muito mais significativos. Você atrai pessoas que ressoam com seu verdadeiro eu e afasta naturalmente aquelas que só se interessavam pela sua máscara. Você descobre que a vulnerabilidade é, na verdade, o caminho mais curto para a conexão humana. Tornar-se você mesmo não é um destino final, mas um processo contínuo de voltar para casa. É um reencontro com a sua essência, que sempre esteve aí, só estava escondida debaixo das camadas de expectativas que você acumulou ao longo da vida. Chegamos ao fim da nossa conversa de hoje, mas para você, essa jornada pode estar só começando. A mensagem principal que eu quero que fique com você é esta: a paz e a clareza que você tanto busca não estão lá fora, na aprovação dos outros. Elas estão aí dentro, esperando que você tenha a coragem de se libertar das máscaras e se permitir ser real. O caminho da autenticidade não é fácil. Exige coragem, autocompaixão e disposição para ser vulnerável. Mas é o único caminho para uma vida que não seja apenas vivida, mas sentida em sua plenitude. E para a gente criar aqui uma comunidade de apoio nessa jornada, quero te fazer um convite. Compartilha aqui nos comentários. Qual foi a primeira máscara que você decidiu abandonar ou qual é a primeira que você gostaria de deixar para trás? Ao compartilhar nossas histórias, a gente percebe que não está sozinho nessa busca. Se este vídeo fez sentido para você, considere se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos. Lembre-se, ser você em um mundo que lucra com a sua autoanulação é um ato revolucionário e você merece viver essa revolução.